Durante 10 anos, uma simples zeladora varreu os corredores de uma empresa que ajudou a fundar, mas ninguém jamais imaginou quem ela realmente era. Sob o uniforme amarelo, escondia-se uma mulher paciente e observadora e cheia de segredos guardados em um caderno preto. Quando a arrogância dos chefes passou dos limites, ela decidiu que era hora de limpar mais do que o chão. Era hora de limpar a história. E o que aconteceu naquele dia mudou o destino de todos. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. O relógio nem havia marcado 5 horas da manhã quando Dona Helena atravessou os portões da Transcontinental Logística. O céu de São Paulo ainda estava escuro, coberto por nuvens carregadas que prometiam mais um dia cinzento na metrópole. Ela empurrava seu carrinho amarelo pelos corredores de mármore do imponente edifício da empresa, exatamente como fazia há 10 anos todos os dias. Bom dia, seu Zé. Ela cumprimentou o segurança que controlava a entrada dos funcionários. Dona Helena, madrugando como sempre, né? Tá chovendo lá fora? Uma garoa fina. Nada que o paulistano não esteja acostumado, respondeu com seu sorriso discreto, ajeitando a touca que prendia seus cabelos grisalhos. Helena tinha 58 anos, mas aparentava mais. Os olhos castanhos, outrora brilhantes, agora carregavam o peso de quem já viu muita coisa nesta vida. As mãos calejadas pelo trabalho contavam histórias que sua boca nunca pronunciava. Vestida no uniforme amarelo da empresa terceirizada de limpeza, ela era praticamente invisível aos olhos da maioria. Enquanto empurrava o carrinho pelos corredores vazios, observava cada detalhe daquele lugar. Conhecia cada azulejo, cada mancha no carpete, cada rachadura imperceptível nas paredes. A Transcontinental era uma das maiores empresas de logística do Brasil, com filiais em todo o país e até no exterior. Um gigante do setor que movimentava bilhões todos os anos. A senhora já limpou a sala do Dr. Ricardo? Perguntou Marlene, sua supervisora, chegando apressada com sua prancheta. Ainda não. Estava começando pelos corredores. Mude a ordem hoje. O doutor vem mais cedo para uma videoconferência com os americanos. Quero aquela sala impecável, ouviu? Helena assentiu em silêncio e redirecionou seu carrinho para o 30º andar, onde ficava o escritório do CEO. Enquanto o elevador subia, pensamentos rodavam em sua cabeça como um filme antigo que se repetia todas as manhãs. A sala de Ricardo Mendonça era um monumento ao poder e à ostentação. Piso de madeira nobre importada, obras de arte originais nas paredes, uma vista privilegiada da cidade e uma mesa de reuniões que poderia acomodar 20 pessoas confortavelmente. Helena começou seu ritual diário, limpando cada superfície com cuidado meticuloso. Ao passar o pano sobre a mesa de trabalho do executivo, seus olhos captaram um documento aberto. Era um memorando interno sobre cortes de benefícios para funcionários do setor operacional. Helena fotografou mentalmente as informações. Seu rosto permaneceu impassível, mas por dentro algo fervia. O que você está fazendo? A voz grave e autoritária a surpreendeu. Ricardo Mendonça, o todo-poderoso CEO da Transcontinental, havia entrado na sala sem que ela percebesse. Alto, com seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos estrategicamente cortados para transmitir experiência sem envelhecimento, e um terno que custava mais que o salário anual de Helena. Bom dia, doutor. Só estou terminando a limpeza, como a Marlene pediu. Você estava lendo meus documentos. Não era uma pergunta, era uma acusação. Não, senhor. Só limpando a mesa, como sempre faço. Ricardo a encarou com um misto de desdém e desconfiança. Você é alfabetizada, não é? Quase me esqueço que vocês também aprendem a ler. Helena baixou os olhos, fingindo submissão. Sim, senhor. Estudei até a 4ª série. Ele riu, um riso seco e sem humor. Vá limpar outro lugar. E da próxima vez bata na porta antes de entrar, mesmo que ache que não tem ninguém. Sim, senhor. Me desculpe. Helena recolheu seus materiais e saiu da sala sem demonstrar pressa. No corredor respirou fundo. Aquela não era a primeira humilhação que engolia em silêncio, e, como sempre, registrou cada palavra, cada gesto, cada expressão do CEO em sua memória fotográfica. Naquela mesma tarde, enquanto limpava os banheiros do setor administrativo, Helena ouviu 2 executivas conversando. Você soube que o departamento de RH está preparando outra leva de demissões, disse a primeira retocando o batom vermelho.
Ricardo está obcecado em cortar custos para atingir o bônus trimestral. Ouvi dizer que vão demitir principalmente as pessoas com mais tempo de casa, respondeu a outra, ajeitando os cabelos loiros. E aquela história do fornecedor fantasma? Shh! Fale baixo! Dizem que é um esquema grande. Uma empresa registrada no nome do cunhado do Ricardo que fatura milhões sem entregar nada. Helena continuou esfregando as pias, aparentemente alheia à conversa, mas cada palavra era cuidadosamente arquivada. À noite, em seu pequeno apartamento no bairro do Ipiranga, ela abriu um caderno preto gasto pelo tempo, com uma caligrafia impecável, que ninguém suspeitaria pertencer a uma simples faxineira. Anotou tudo o que ouviu naquele dia. O apartamento era modesto, mas surpreendentemente bem decorado, com peças antigas de bom gosto e alguns livros de economia e direito empresarial nas estantes. Em uma gaveta trancada, Helena guardava documentos antigos e fotos amareladas pelo tempo. Em uma delas, um casal jovem sorria em frente a um pequeno galpão com o logotipo primitivo da Transcontinental. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Dona Helena? Aqui é o Paulo, do jurídico. Consegui aqueles contratos antigos que a senhora pediu. Obrigada, Paulo. Você foi de grande ajuda. Podemos nos encontrar no mesmo lugar de sempre? Sim, senhora. Amanhã, na hora do almoço. Helena desligou e olhou para uma fotografia em particular. Nela, um homem de olhar gentil sorria ao seu lado. A moldura de prata contrastava com a simplicidade do restante da decoração. 10 anos, Antônio. 10 anos esperando o momento certo. Ela murmurou para a foto, mas a hora está chegando. Ao lado do telefone, uma pequena pilha de cartões de visita. Um deles dizia, Dr. Marcelo Santos, advogado empresarial. Era o mesmo advogado que, há muitos anos, havia cuidado da documentação original da empresa. O homem que sabia exatamente quem Helena realmente era. No outro lado da cidade, em sua mansão no Jardim Europa, Ricardo Mendonça bebericava um uísque caro enquanto conversava ao telefone. Sim, sim. O conselho não vai ficar sabendo dessa operação. É completamente segura. Os valores vão continuar sendo transferidos para as Ilhas Cayman, como sempre. Enquanto isso, Helena abria um laptop e digitava senhas de acesso a arquivos protegidos. Na tela, documentos da fundação da Transcontinental Logística, datados de 20 anos atrás. E lá estavam os nomes. Antônio Silva e Ricardo Mendonça, sócios fundadores. E um terceiro nome, em letras pequenas, Helena Silva, investidora principal e esposa de Antônio. Eles pensam que sabem tudo sobre poder, murmurou Helena para si mesma, fechando o laptop. Mas vão descobrir que o verdadeiro poder é a paciência. 20 anos antes, o chão de terra batida do pequeno galpão em Guarulhos abrigava apenas 3 caminhões envelhecidos, e um sonho grande demais para aquele espaço. Antônio Silva, filho de caminhoneiro, conhecia cada estrada do país como a palma da sua mão. Helena, formada em contabilidade, havia herdado uma pequena fortuna do pai, dono de uma mercearia que prosperou até se tornar uma rede de mercados de bairro. Helena, esse é Ricardo Mendonça. O rapaz que te falei, formado em administração na USP, tem ótimas ideias para expandir o negócio, apresentou Antônio com o entusiasmo de quem via o futuro desenhado à sua frente. Ricardo, então com 30 anos, era o oposto de Antônio. Enquanto o marido de Helena tinha as mãos calejadas e o rosto marcado pelo sol das estradas, Ricardo exibia a postura polida de quem nunca precisou se curvar para trabalhar. O terno bem cortado, mesmo que não fosse de grife, e o português impecável denunciavam suas origens privilegiadas. Senhora Silva, seu marido me contou sobre a visão de vocês para a empresa. Mas com todo respeito, vocês estão pensando pequeno demais. O Brasil está se abrindo economicamente. As importações vão disparar. E quem estiver preparado para este novo momento vai fazer fortuna. Helena observou o brilho no olhar do jovem administrador. Era ambição pura, mas naquele momento parecia apenas determinação. E o que você sugere, Ricardo? Perguntou ela, sempre atenta aos números. Ampliar a frota, claro. Mas mais que isso, criar um sistema integrado de logística. Não apenas transportar cargas, mas gerenciar toda a cadeia do armazém ao destino final. Com o seu investimento inicial e meus contatos na indústria, podemos transformar este galpão
em algo muito maior. Antônio sorriu, satisfeito. Era exatamente o que ele queria ouvir. Helena, mais cautelosa, ponderou. E qual seria a divisão societária que você propõe? Ricardo não hesitou. Antônio tem o conhecimento do setor, eu trago o conhecimento administrativo e os contatos. Uma divisão igualitária seria justa, 50% para cada. E eu? Indagou Helena, arqueando a sobrancelha. O desconforto de Ricardo foi momentâneo, mas perceptível. Bem, assumo que a senhora seja parte do percentual do seu marido, como é comum em negócios familiares. Engano seu, Ricardo. O dinheiro que vai viabilizar essa expansão é meu. Herdei do meu pai e investi sabiamente. Antônio contribui com o conhecimento das rotas e você com sua formação administrativa. Proponho que a divisão seja a seguinte: 40% para mim, 30% para Antônio e 30% para você. A hesitação de Ricardo durou apenas um instante, antes que seu sorriso comercial retornasse. Perfeitamente justo, senhora Silva. Vamos fazer história juntos. Naquela noite, depois que Ricardo saiu, Antônio abraçou Helena pela cintura enquanto ela lavava a louça do jantar. Ele é exatamente o que precisávamos, Helena. Conhece gente importante, tem estudos, sabe falar bonito para conquistar clientes. Helena secou as mãos no avental. Ele é ambicioso, Antônio. Isso pode ser bom ou ruim. Depende do caráter. Você desconfia de todo mundo, riu Antônio. Nem todo mundo tem segundas intenções. Não desconfio. Apenas observo. A ambição sem escrúpulos é perigosa. Por isso quero que incluamos no contrato social uma cláusula de proteção. Que tipo de cláusula? Uma que diga que, em caso de ameaça comprovada à cultura e valores fundamentais da empresa, as ações podem ser unificadas em bloco de voto para proteger a integridade do negócio. Antônio franziu a testa. Isso parece complicado demais. É apenas uma precaução. Meu pai sempre dizia: confie, mas ponha no papel. Nos 5 anos seguintes, a Transcontinental Logística cresceu exponencialmente. O pequeno galpão deu lugar a um centro de distribuição moderno. A frota de 3 caminhões transformou-se em 50 veículos novos. Escritórios foram abertos em 3 estados e o faturamento multiplicou-se por 20. Ricardo provara seu valor como administrador. Seu talento para negociações e sua rede de contatos abriram portas que Antônio jamais conseguiria sozinho. Helena, sempre discreta, cuidava das finanças e garantia que o crescimento fosse sustentável. Precisamos dar o próximo passo, anunciou Ricardo durante uma reunião. Internacionalizar. Começar com operações no Mercosul, depois mirar mais alto. Não é arriscado expandir tão rápido? Questionou Helena. Ainda estamos consolidando o mercado nacional. O risco é não expandir. Estamos em um momento único. Ou crescemos agora, ou seremos engolidos por multinacionais que estão de olho no Brasil. Antônio, como sempre entusiasmado com os planos grandiosos de Ricardo, apoiou a ideia. Helena, relutante, acabou concordando, mas com condições rígidas de controle financeiro. Foi numa dessas viagens de prospecção para a Argentina que a tragédia aconteceu. Antônio insistiu em dirigir pessoalmente pela rodovia dos Lagos para visitar um potencial parceiro em Rosário. A estrada molhada, um caminhão que invadiu a pista contrária e em segundos a vida de Helena mudou para sempre. A notícia chegou como um soco no estômago. Acidente na rodovia. Perda total. Sem sobreviventes. Palavras frias que não conseguiam captar a dimensão do vazio que se instalou na vida dela. Em um instante, o homem que construíra sonhos ao seu lado por 15 anos se foi. O funeral foi uma procissão de rostos conhecidos e desconhecidos. Funcionários, clientes, parceiros de negócios. Ricardo esteve ao seu lado o tempo todo. Um apoio aparentemente sincero no momento mais difícil. Helena, você não precisa se preocupar com nada. Cuido da empresa enquanto você se recupera. Ele ofereceu, segurando suas mãos no cemitério. Nublada pela dor, ela aceitou. Obrigada, Ricardo. Antônio confiava em você. As semanas seguintes foram um borrão de luto e papelada. Helena mal conseguia sair da cama. Quanto mais pensar em negócios. Ricardo assumiu completamente o comando, enviando documentos para que ela assinasse, intermediando conversas com advogados, cuidando de todos os detalhes. Foi apenas 3 meses depois, quando começou a emergir do estado de choque,
que Helena decidiu voltar à empresa. Ao chegar à sede, foi recebida com constrangimento pela recepcionista. Senhora Silva, não sabíamos que viria. O senhor Mendonça está em reunião agora. Não há problema, posso esperar na minha sala. A jovem recepcionista pareceu confusa. Sua sala? Acho que houve um mal-entendido. Talvez seja melhor falar com o Dr. Ricardo. Helena sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo? Sou sócia majoritária desta empresa. Eu não sabia. Desculpe, vou chamar o diretor jurídico. O que se seguiu foi uma descoberta devastadora. Enquanto estava imersa no luto, Ricardo orquestrara uma complexa reestruturação societária. Documentos assinados por ela em momentos de confusão mental transferiram praticamente todo o controle da empresa para ele. As ações de Antônio, que deveriam ser transferidas para Helena, foram diluídas em uma suposta capitalização de emergência. Isso é fraudulento. Vou processar vocês até o último centavo, bradou Helena na sala de reuniões diante de Ricardo e 3 advogados. Helena, entendo sua dor, mas tudo foi feito legalmente. Você assinou todos os documentos. Foi uma decisão de negócios necessária para a sobrevivência da empresa após a tragédia, respondeu Ricardo com a frieza de quem calculou cada movimento. Você se aproveitou do meu momento de fragilidade. O conselho entendeu que você não teria condições emocionais de assumir responsabilidades executivas. Foi melhor para todos, inclusive para você. Que conselho? Nós éramos o conselho, eu, você e Antônio. A empresa cresceu, Helena. Temos investidores agora, e eles confiam na minha gestão. Ao sair do edifício naquele dia, Helena era oficialmente uma sócia minoritária com menos de 5% das ações, sem qualquer poder decisório. Sua fortuna pessoal e a herança de seu pai estavam praticamente diluídas no império que agora pertencia a Ricardo. Em casa, entre lágrimas de raiva e impotência, ela encontrou uma caixa com documentos antigos que Antônio guardava. Entre eles, o contrato original da sociedade, com a cláusula de proteção que ela havia insistido em incluir. A cláusula que Ricardo obviamente desconhecia. Foi naquele momento que uma ideia começou a se formar. Não uma vingança impulsiva, mas um plano meticuloso que exigiria paciência e coragem. Helena secou as lágrimas e começou a traçar os primeiros passos do que seria uma longa jornada. Se Ricardo pensa que me derrotou, ele não me conhece de verdade, murmurou para si mesma, enquanto guardava o contrato em um cofre. Agora começa o verdadeiro jogo. O apartamento foi vendido, as joias empenhoradas, o carro trocado por um modelo popular. Helena Silva desapareceu gradualmente do círculo social que frequentava com Antônio. Para o mundo exterior, era apenas mais uma viúva que, sem o marido, não conseguiu se manter no mesmo patamar financeiro. Em seu novo apartamento no Ipiranga, bairro tradicional, mas sem o glamour das áreas onde morava antes, Helena cortou os cabelos e tingiu os fios grisalhos. Removeu o pequeno sinal que tinha próximo ao lábio. Marca registrada, que Ricardo certamente reconheceria. Matriculou-se em um curso técnico de gestão ambiental, apenas para justificar sua ausência durante meses. Na verdade, passou esse tempo estudando a nova Transcontinental e traçando seu plano. Marcelo, preciso que você mantenha sigilo absoluto sobre o que vamos conversar, disse Helena ao entrar no escritório do Dr. Marcelo Santos, o advogado que havia redigido o contrato original da empresa. Helena, que surpresa! Soube do que aconteceu. Lamento profundamente pela sua perda e pelo que Ricardo fez depois. Obrigada, Marcelo. Mas não vim aqui para lamentações. Vim porque preciso da sua ajuda. Nos 90 minutos seguintes, Helena explicou sua estratégia. O advogado oscilou entre admiração e preocupação. É um plano audacioso, Helena. E pode levar anos. Tenho todo o tempo do mundo, Marcelo. E mais importante, tenho o contrato original com a cláusula de proteção que Ricardo nunca soube que existia. Mesmo assim, ele construiu uma estrutura jurídica complexa. Vai alegar que os novos acordos se sobrepõem aos antigos. Por isso precisamos documentar tudo. Cada irregularidade, cada decisão questionável, cada violação ética. Quero construir um caso tão sólido que quando chegar a hora ele não tenha como escapar. Marcelo ajustou os óculos, pensativo. E como você pretende conseguir essas informações? O sorriso de Helena era o de alguém que já havia calculado cada movimento do jogo.
Vou entrar pela porta da frente, mas não como Helena Silva. Como alguém que ninguém nota, alguém invisível aos olhos deles. 2 semanas depois, Maria Helena Souza, nome que aparecia em seus novos documentos, apresentava-se para uma entrevista de emprego na empresa terceirizada que prestava serviços de limpeza para a Transcontinental. Experiência anterior? Perguntou a recrutadora sem muito interesse. Trabalhei como diarista em casas de família por muitos anos. Também fiz limpeza no Hospital das Clínicas por um período. Referências? Helena entregou um papel com nomes e telefones cuidadosamente escolhidos, amigos de confiança que concordaram em participar da farsa. Conseguir o emprego foi fácil. Ninguém questionava muito o histórico de uma mulher de meia-idade que buscava trabalho como faxineira. O mais difícil foi o primeiro dia, quando atravessou as portas da empresa que havia ajudado a construir, agora vestindo o uniforme amarelo da equipe de limpeza. A sensação era surreal. Os corredores que antes percorria como executiva, agora limpava com um esfregão. As salas onde havia discutido estratégias de expansão, agora entrava apenas para esvaziar lixeiras. Pessoas que a haviam tratado com deferência no passado, agora sequer notavam sua presença. Você fica responsável pelo 28º ao 3º andar, instruiu a supervisora. Começa pelas salas comuns. Depois os banheiros, por último as salas dos diretores. Nunca interrompa uma reunião, mesmo que esteja no seu horário de limpar, entendeu? Sim, senhora. E lembre-se, você é praticamente invisível. Ninguém deve notar sua presença. Entre, faça seu trabalho e saia. Invisibilidade. Era exatamente o que Helena precisava. Nos primeiros meses, limitou-se a observar. Aprendeu as rotinas do prédio, os horários das reuniões importantes, quem chegava cedo e quem ficava até tarde. Memorizou os rostos dos executivos, suas manias, suas relações. Mais importante, identificou quem parecia insatisfeito, quem demonstrava desconforto com certas decisões, quem poderia eventualmente se tornar um aliado. Paulo Ribeiro, um jovem advogado do departamento jurídico, chamou sua atenção logo na primeira semana. Enquanto limpava sua sala, notou que ele trabalhava em um documento sobre irregularidades em contratos com fornecedores, com anotações à margem que indicavam preocupação ética. Diferente dos outros executivos, Paulo sempre a cumprimentava e até mesmo conversava ocasionalmente. Certa vez, Helena propositalmente derrubou alguns papéis para ver sua reação. "Deixa que eu ajudo, senhora", ele disse, abaixando-se para recolher os documentos. Nenhuma irritação, nenhum ar de superioridade. Helena decidiu que ele seria seu primeiro contato dentro da empresa. A aproximação foi gradual e cautelosa. Pequenas conversas na hora da limpeza, um café oferecido ocasionalmente, comentários aparentemente inocentes sobre a empresa. "O senhor trabalha até tão tarde todos os dias?", perguntou certa noite, quando encontrou Paulo ainda no escritório às 9 da noite. "Estou revisando uns contratos que não me parecem corretos", respondeu ele, esfregando os olhos cansados. "Deve ser difícil trabalhar com tanta pressão." Paulo a encarou por um momento, como se avaliasse se podia confiar naquela simples faxineira. "A senhora não imagina o quanto. Há coisas acontecendo nesta empresa que não condizem com os valores que pregam por aí." Era a deixa que Helena esperava. "Meu finado marido sempre dizia que empresa grande tem muita sujeira escondida debaixo do tapete." Paulo riu sem humor. "E algumas pessoas fazem de tudo para que essa sujeira nunca seja varrida." Nos meses seguintes, Helena cultivou essa relação. Paulo começou a confiar naquela senhora discreta que parecia ter uma sabedoria prática sobre a vida. Eventualmente, sem perceber, começou a comentar sobre as irregularidades que encontrava. Contratos superfaturados, auditorias manipuladas, demissões injustificadas de quem ousava questionar certas práticas. Paralelamente, Helena identificou outros potenciais aliados, uma secretária do departamento financeiro que havia sido assediada por um diretor. Um gerente de operações cuja equipe fora dizimada por cortes arbitrários. Uma analista de recursos humanos incomodada com as políticas abusivas que era obrigada a implementar. Cada um deles, sem saber, tornava-se peça no tabuleiro que Helena pacientemente organizava.
Em seu pequeno apartamento, Helena mantinha um mapa detalhado da operação. Fotografias, nomes, conexões, documentos. Seu caderno preto estava cada vez mais recheado de informações valiosas. Lentamente, o quebra-cabeça da corrupção institucionalizada na Transcontinental ia se formando. No final do primeiro ano como faxineira, Helena teve sua primeira grande oportunidade. Durante a limpeza noturna da sala de Ricardo, encontrou seu computador desbloqueado. O CEO havia saído para uma emergência, esquecendo-se de encerrar a sessão. Com o coração acelerado, Helena aproveitou os preciosos minutos. Inseriu discretamente um pendrive que carregava escondido no bolso do uniforme e copiou arquivos de e-mails e planilhas financeiras. Não teve tempo de verificar o conteúdo ali mesmo, mas quando analisou os documentos em casa, encontrou o primeiro grande trunfo: evidências de uma empresa fantasma registrada no nome do cunhado de Ricardo, que recebia milhões por serviços nunca prestados. "Marcelo, olha o que encontrei", disse ela ao advogado no dia seguinte, entregando uma pasta com os documentos impressos. O advogado examinou o material com espanto. "Isso é lavagem de dinheiro explícita, e tem assinaturas eletrônicas que comprovam a ciência de Ricardo. Helena, você está correndo um risco enorme. Calculado, ninguém suspeita de uma faxineira." No terceiro ano de seu plano, Helena deu outro passo significativo. Conseguiu instalar pequenas câmeras em pontos estratégicos da empresa, escondidas, em vasos de plantas que ela mesma regava, em abajures decorativos, em objetos aparentemente inocentes. Câmeras modernas, quase imperceptíveis, que transmitiam as imagens diretamente para um servidor seguro. Com esse sistema, documentou reuniões onde decisões antiéticas eram tomadas abertamente. Captou Ricardo ordenando a maquiagem de resultados antes de uma auditoria. Registrou conversas sobre subornos a fiscais governamentais. "Você é doida? Isso é interceptação ilegal", exclamou Marcelo quando ela revelou as gravações. "Não se usarmos apenas como guia para investigações oficiais. Não precisamos apresentar as gravações em si, apenas usá-las para saber onde procurar evidências legais." O advogado balançou a cabeça, admirado com a determinação de Helena. "Em todos esses anos de advocacia, nunca vi nada parecido. Você transformou sua dor em uma operação de inteligência digna da CIA." Helena sorriu, mas seus olhos permaneciam sérios. "Não é só pela dor, Marcelo. É por justiça. Por todos os funcionários que são tratados como lixo enquanto Ricardo e seus cúmplices enriquecem. É pelo legado do Antônio, pela empresa que construímos com valores reais." Outro avanço inesperado veio quando Ricardo contratou seu filho recém-formado, Lucas Mendonça, como estagiário no departamento financeiro. O jovem de 22 anos, ao contrário do pai, parecia ter princípios éticos sólidos e frequentemente questionava práticas que considerava duvidosas. Helena observou o rapaz com interesse. Ele tinha os olhos do pai, mas algo no semblante lembrava mais a mãe, que Helena conhecera brevemente nos primeiros anos da empresa. Lucas claramente não sabia da extensão da corrupção promovida por Ricardo e parecia genuinamente interessado em aprender o negócio de forma honesta. Certo dia, enquanto Helena limpava a sala onde Lucas trabalhava sozinho, o jovem deixou escapar um suspiro frustrado. "Algum problema, senhor?" perguntou ela com a humildade estudada de sempre. Lucas hesitou antes de responder. "Nada só. Algumas contas que não fecham." "Às vezes é só um erro de digitação", sugeriu Helena, aproximando-se como quem não quer nada. "Não, é algo mais. Há despesas que não fazem sentido, pagamentos para empresas que não consigo encontrar informações claras." Helena sentiu o coração acelerar. Era sua chance de plantar uma semente importante. "Sabe, jovem, trabalho aqui há muitos anos. Vejo muita coisa mesmo que ninguém me note. Se o senhor precisar de uma pessoa discreta para ajudar a entender certas coisas." Lucas a encarou intrigado. Aquela simples faxineira acabara de oferecer. "O que exatamente?" "Ajuda para investigar." "Irregularidades. O que a senhora está sugerindo?" "Nada específico. Só que às vezes quem limpa a casa conhece mais segredos do que os próprios moradores."
Helena sorriu e continuou seu trabalho, deixando a ideia pairar no ar. 2 semanas depois, Lucas a procurou discretamente. Dona Helena, aquela conversa que tivemos. Acho que preciso da sua ajuda. Era o começo de uma aliança que Helena jamais poderia ter planejado, mas que se tornaria fundamental. O filho do homem que traíra sua confiança agora se tornava inadvertidamente seu informante mais valioso. O plano avançava lento, mas constante. A paciência, Helena sabia, era sua maior arma. E depois de 5 anos coletando evidências, ela finalmente começou a preparar o golpe final. Está quase na hora, Antônio, murmurou para o retrato do marido, na noite em que completou seu 7º ano como faxineira da Transcontinental. Só mais um pouco, e tudo voltará ao seu devido lugar. No 8º ano de sua missão silenciosa, Helena percebeu que precisava expandir sua rede de aliados. As evidências que havia coletado eram impressionantes, mas para o golpe final funcionar, necessitaria de pessoas estrategicamente posicionadas, dispostas a agir no momento certo. Paulo Ribeiro, o advogado do departamento jurídico, tornara-se seu confidente mais próximo dentro da empresa, embora ainda não conhecesse sua verdadeira identidade. Nas conversas que mantinham nas noites em que ele trabalhava até tarde, Helena começou a sondar terreno para uma revelação parcial. Paulo, se alguém descobrisse irregularidades graves na Transcontinental, o que você faria? Perguntou ela, enquanto limpava as estantes da sala dele. O advogado levantou os olhos dos documentos que analisava. Que tipo de irregularidades, dona Helena? Fraudes, desvios, documentos falsificados. Coisas que poderiam derrubar a diretoria inteira. Paulo fechou a porta de sua sala antes de responder. Por que a pergunta? A senhora sabe de algo? Helena avaliou cuidadosamente a situação. Paulo era íntegro, mas revelar-se completamente ainda era arriscado. Digamos que ao longo desses anos vi e ouvi muita coisa. Tenho provas guardadas. O advogado empalideceu. Dona Helena, isso é extremamente perigoso. Se Ricardo desconfiar. Ele não desconfia. Para ele, sou apenas a velha que limpa o chão. Mas você, Paulo, é diferente. Você se incomoda com as injustiças que acontecem aqui. Já o observo há muito tempo. Paulo a fitou com uma mistura de admiração e temor. A senhora está planejando alguma coisa, não está? Digamos que estou montando um quebra-cabeças. E você poderia ser uma peça importante. Naquela noite, sem revelar sua verdadeira identidade, Helena compartilhou com Paulo parte das evidências que havia coletado. O advogado ficou perplexo com a extensão e a qualidade do material. Isso é inacreditável. Como a senhora conseguiu tudo isso? Paciência e observação. As pessoas raramente prestam atenção em quem limpa suas sujeiras. Paulo estudou os documentos com olhos profissionais. Há material suficiente aqui para processos criminais sérios. Mas por que a senhora está me mostrando isso? Porque precisarei de alguém do departamento jurídico quando chegar a hora de agir. O advogado hesitou. O que exatamente a senhora está planejando? Justiça, Paulo. Apenas justiça. Nas semanas seguintes, Paulo tornou-se um aliado consciente. Discretamente, fornecia a Helena informações jurídicas que não poderia obter sozinha. Orientava sobre quais documentos seriam mais relevantes, quais tipos de evidências teriam mais peso. Paralelamente, Helena aprofundou sua aliança improvável com Lucas Mendonça, o filho de Ricardo. O jovem, agora com 25 anos, havia sido promovido a analista financeiro júnior, mas crescia seu desconforto com as práticas que observava. Dona Helena, descobri algo terrível, confessou Lucas numa tarde em que a encontrou sozinha na sala de café. Há uma conta offshore que recebe transferências mensais da Transcontinental. Milhões que saem como consultoria estratégica, mas não há qualquer entrega real. E o que você pretende fazer com essa informação? O rapaz parecia angustiado. Não sei. É meu pai quem autoriza essas transferências. Confrontá-lo diretamente seria complicado. Helena colocou a mão no ombro do jovem. Às vezes, Lucas, a verdade precisa vir à tona, mesmo que machuque quem amamos. A senhora não entende. É meu pai. Ele me criou sozinho depois que minha mãe partiu. Sempre me deu tudo. Com dinheiro que não lhe pertencia por direito,
Helena quase deixou escapar, mas conteve-se. Entendo seu dilema, mas pense nas centenas de funcionários que sofrem com decisões antiéticas. Pense nas famílias afetadas pelos cortes e demissões arbitrárias. Lucas ficou em silêncio, o conflito evidente em seu rosto jovem. Preciso de tempo para pensar. Helena assentiu. Sabia que não podia pressionar demais. A lealdade familiar era um vínculo poderoso, mas também percebeu que a semente da dúvida estava plantada. A terceira adição crucial à sua rede veio de forma inesperada. Júlia Campos, uma jornalista investigativa do respeitado jornal O Estado de São Paulo, apareceu na Transcontinental para fazer uma matéria sobre o sucesso da empresa no setor logístico. Helena observou atentamente quando a repórter foi conduzida pela assessora de imprensa em um tour pela sede. Notou como Júlia fazia perguntas incisivas, que claramente deixavam a assessora desconfortável. Viu também como a jornalista discretamente anotava detalhes que iam além do discurso oficial. Quando a visita terminou, Helena acidentalmente esbarrou na jornalista no corredor que levava aos banheiros. "Me desculpe, senhora", disse, abaixando-se para ajudar Júlia a recolher o gravador e o bloco de notas que haviam caído. "Tudo bem." "Não foi nada", respondeu a jornalista. Helena aproveitou o breve momento a sós. "A senhora está fazendo uma reportagem sobre a Transcontinental?" "Sim, sobre o crescimento da empresa nos últimos anos." "Interessante. Mas talvez a história real seja mais complexa do que o que estão mostrando para a senhora." Júlia, com o faro apurado de repórter investigativa, captou imediatamente a deixa. "Como assim?" "Apenas uma observação de quem trabalha aqui há muito tempo. Às vezes o sucesso empresarial tem fundações questionáveis. E a senhora saberia algo sobre essas fundações?" Helena sorriu discretamente. "Quem sabe? Talvez um dia a verdadeira história da Transcontinental mereça ser contada por alguém como a senhora." Antes que a conversa pudesse continuar, a assessora de imprensa reapareceu. Helena voltou rapidamente ao seu trabalho de limpeza, mas não sem antes perceber que havia despertado o interesse da jornalista. 2 semanas depois, ao sair do trabalho, Helena encontrou Júlia Campos esperando no ponto de ônibus próximo à empresa. "Boa noite", cumprimentou a jornalista. "Que coincidência encontrá-la aqui." Helena sorriu. "Não acredito em coincidências, doutora Júlia." "Então foi intencional da sua parte despertar minha curiosidade naquele dia?" "Digamos que sim." "Tenho informações que podem interessar a uma jornalista investigativa como você." Júlia hesitou. "Que tipo de informações?" "O tipo que muda carreiras, tanto a sua quanto a de certas pessoas na Transcontinental." Naquela noite, em um café discreto, longe da empresa, Helena compartilhou com Júlia algumas das evidências menos sensíveis que havia coletado. O suficiente para convencer a jornalista de que havia uma grande história ali, mas sem revelar o plano completo. "Isso é explosivo", comentou Júlia, examinando os documentos. "Mas por que a senhora está me mostrando isso? Qual é seu interesse nisso tudo?" "Digamos que tenho contas a acertar. Mas mais importante, quero que a verdade venha à tona. Uma reportagem investigativa aprofundada seria um elemento importante nesse processo." "A senhora parece mais do que uma simples funcionária da limpeza", observou Júlia, estudando Helena com olhos analíticos. "Todos somos mais do que aparentamos, não acha?" A jornalista sorriu. "Tem razão. Mas preciso saber, posso confiar na senhora? Não estou sendo manipulada para alguma vingança pessoal ou disputa corporativa? As evidências falam por si mesmas, doutora Júlia. Verifique, investigue, confirme cada detalhe. Sou apenas a mensageira." Nos meses seguintes, Júlia conduziu sua própria investigação seguindo as pistas fornecidas por Helena. Ocasionalmente, encontravam-se para que a faxineira fornecesse novas informações, sempre cuidadosamente selecionadas, para guiar a jornalista na direção certa, sem revelar o quadro completo. A rede de Helena crescia estrategicamente. Paulo no departamento jurídico, Lucas no financeiro, Júlia na imprensa. Cada um conhecia apenas parte do quebra-cabeça. Nenhum deles sabia sobre a existência dos outros, como aliados conscientes. E nenhum conhecia a verdadeira identidade de Helena. A próxima peça crucial veio na forma de Antônio Gomes, um antigo motorista
que trabalhava na Transcontinental desde os primeiros dias, um dos poucos que conhecera Antônio Silva, o marido de Helena. Agora com quase 70 anos, Antônio Gomes estava prestes a ser aposentado compulsoriamente, com um pacote de benefícios muito abaixo do que merecia após décadas de serviço dedicado. Helena o abordou no estacionamento da empresa, onde o velho motorista costumava fumar seu cigarro no final do expediente. Seu Antônio, posso lhe fazer uma pergunta? O motorista, com seu uniforme impecavelmente passado mesmo após um longo dia de trabalho, sorriu gentilmente. Claro, dona Helena. O que deseja saber? O senhor trabalha aqui há muito tempo, não é? Desde o começo. Fui um dos primeiros motoristas contratados pelo falecido Antônio Silva. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome do marido pronunciado por alguém que o conhecera. E como ele era? O senhor Silva? Os olhos do velho motorista brilharam com a memória. Um homem e tanto. Conhecia cada estrada deste país como a palma da mão. Tratava todos nós como iguais, do ajudante ao gerente. A empresa tinha alma naquela época. E a esposa dele, a senhora Helena, Antônio Gomes estreitou os olhos, intrigado com o interesse da faxineira. Dona Helena era uma mulher extraordinária. Inteligente e forte. Foi ela quem financiou o início da empresa, com a herança que recebeu do pai. Pena que depois da tragédia com o marido, acabou sendo afastada pelo Ricardo. O senhor a conheceu pessoalmente? Sim, claro. Ela sempre fazia questão de conversar com todos os funcionários, conhecer nossas famílias, completamente diferente do ambiente que temos hoje. Helena hesitou antes da próxima pergunta. Era arriscado, mas precisava saber. E o senhor a reconheceria se a visse hoje? O velho motorista refletiu. Talvez faz muitos anos. Ela tinha um jeitão característico e um pequeno sinal perto do lábio. Mas por que tantas perguntas sobre ela? Helena sorriu enigmaticamente. Curiosidade. Ouvi histórias sobre como a empresa mudou depois que ela saiu. Antônio Gomes apagou o cigarro e olhou diretamente para Helena. Por um momento, pareceu que algo se acendia em sua memória. Sabe, dona Helena, a senhora me lembra alguém. Não consigo precisar quem, mas há algo familiar no seu jeito. Deve ser coincidência, seu Antônio, respondeu ela suavemente. Tenho um desses rostos comuns. Na semana seguinte, Helena procurou novamente o motorista, desta vez com um propósito mais direto. Seu Antônio, soube que vão aposentar o senhor. É verdade. Depois de 25 anos vou sair com uma mixaria. Mal dá para os remédios da minha esposa. E se eu dissesse que há uma maneira de garantir que o senhor e outros funcionários antigos recebam o que merecem de verdade? O velho motorista a encarou com curiosidade renovada. Do que exatamente a senhora está falando? Estou falando de justiça, seu Antônio. De colocar as coisas no lugar certo. Mas para isso, preciso da sua ajuda. Naquele dia, Helena revelou parte de seu plano ao velho motorista. Não sua identidade completa, mas o suficiente para ganhar sua confiança e apoio. Antônio Gomes, com sua memória privilegiada dos primeiros anos da empresa e sua rede de contatos entre os funcionários mais antigos, tornou-se um aliado valioso. A rede estava quase completa. Faltava apenas uma pessoa. Marcela Santos, a secretária executiva de Ricardo. Uma mulher eficiente e discreta, que conhecia todos os segredos profissionais do CEO, mas que Helena observara sofrer constantemente com o tratamento desrespeitoso que recebia. Momento oportuno para a aproximação veio quando Helena encontrou Marcela chorando no banheiro feminino do 13º andar, após uma reunião particularmente tensa. Está tudo bem, senhora? Perguntou Helena, oferecendo um lenço. Marcela enxugou as lágrimas visivelmente constrangida. Sim, só. Um dia difícil. Ele gritou com a senhora de novo, não foi? A secretária pareceu surpresa. Como você sabe? As paredes têm ouvidos e os faxineiros têm olhos. Não é a primeira vez que o vejo tratando a senhora assim. Marcela suspirou profundamente. 8 anos trabalhando como um relógio, sacrificando minha vida pessoal por este emprego, e ele me humilha na frente de todo o conselho por causa de um detalhe mínimo na agenda. Helena aproveitou a abertura. E a senhora continua aceitando isso porque preciso do emprego. Tenho uma filha na faculdade, financiamento de apartamento. Não posso simplesmente pedir demissão.
E se houvesse uma maneira de mudar a situação sem que a senhora perdesse seu emprego? Na verdade, uma maneira que poderia até melhorá-lo significativamente. Os olhos vermelhos de Marcela se fixaram em Helena com súbito interesse. O que a senhora está sugerindo? Nada ilegal, se é o que está pensando. Apenas justiça. Para a senhora e para todos os que são tratados como descartáveis nesta empresa. Foi assim que a última peça principal do plano de Helena se encaixou. Com sua rede de aliados estrategicamente posicionada, Paulo no jurídico, Lucas nas finanças, Júlia na imprensa, Antônio entre os funcionários antigos e agora Marcela no coração do poder executivo, estava tudo pronto para o movimento final. Em seu apartamento, naquela noite, Helena atualizou seu mapa da operação. 10 anos haviam se passado desde que iniciara sua jornada como faxineira da Transcontinental. 10 anos de humilhações silenciosas, observação paciente e planejamento meticuloso. Chegou a hora, Antônio, murmurou ela para o retrato do marido. A limpeza final está prestes a começar. No caderno preto, escreveu a data da Assembleia Extraordinária de Acionistas que seria convocada em 3 semanas. O momento em que Helena Silva ressurgiria das sombras, deixando para trás a faxineira Maria Helena Souza. A verdadeira limpeza, escreveu ela na última página do caderno, começa de cima para baixo. A Assembleia Extraordinária de Acionistas estava marcada para uma sexta-feira, às 10 horas da manhã, no auditório principal da Transcontinental. A notificação oficial surpreendeu a todos, especialmente Ricardo Mendonça. Convocada por um escritório de advocacia desconhecido, citava irregularidades administrativas graves e necessidade de revisão da composição acionária, como motivos. Quem diabos convocou esta assembleia? Vociferou Ricardo, jogando o documento sobre a mesa de Marcela, sua secretária. Não sei, senhor. A notificação chegou pelos canais oficiais, tudo dentro das normas estatutárias, respondeu ela, com a compostura profissional de sempre, embora seu coração batesse acelerado. Ligue para o jurídico. Quero o Paulo na minha sala em 5 minutos. E encontre tudo o que puder sobre este tal escritório Albuquerque em Associados. Marcela assentiu e saiu para cumprir as ordens. Não sem antes trocar um olhar significativo com Helena, que, coincidentemente, limpava o corredor naquele momento. No departamento jurídico, Paulo Ribeiro recebeu a convocação para a sala do CEO com aparente normalidade. Apenas sua colega mais próxima percebeu que ele ajeitou a gravata 3 vezes antes de sair. Um tique nervoso que só aparecia em momentos de grande tensão. Explique-me como alguém consegue convocar uma assembleia sem que nosso departamento seja alertado com antecedência, exigiu Ricardo quando o advogado entrou em sua sala. Paulo manteve-se calmo, o rosto impassível revelando nada das semanas de preparação cuidadosa para este momento. Senhor Mendonça, analisei a documentação. A convocação está amparada no artigo 123, parágrafo único, da Lei das S.A. Qualquer acionista pode convocar a Assembleia quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação nos casos previstos em lei. E que caso seria esse? Nós não retardamos nenhuma convocação. Paulo pigarreou levemente antes de responder. Aparentemente houve um pedido formal de esclarecimentos sobre a estrutura acionária atual há 3 meses, que não foi respondido pelo Conselho. Que pedido? De quem? Eu nunca vi isso. Foi protocolado diretamente no departamento jurídico. Há um recibo assinado pelo Dr. Marcos, que estava substituindo-me durante minhas férias. Ricardo passou as mãos pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. E quem é o acionista que fez este pedido? Deve ser algum fundo minoritário querendo criar caso. Paulo consultou suas anotações, embora já soubesse a resposta de cor. O requerente se identifica como representante legal do espólio de Antônio Silva. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Antônio Silva? Isso é impossível. Esse caso foi encerrado há 10 anos. A viúva dele assinou todos os documentos de transferência de ações. Aparentemente, há novos elementos jurídicos em análise, respondeu Paulo, mantendo o tom profissional. Enquanto essa cena se desenrolava, Helena limpava metodicamente os vidros da sala de reuniões adjacente, onde podia ouvir cada palavra através da porta entreaberta.
Seu rosto não traía emoção, mas interiormente uma satisfação profunda a percorria ao ver o início do desmoronamento. Do outro lado da cidade, Júlia Campos, a jornalista, dava os toques finais em uma extensa reportagem investigativa. Durante meses, havia seguido meticulosamente cada pista fornecida por Helena, cruzando informações, verificando documentos, entrevistando ex-funcionários. O resultado era um dossiê completo sobre a ascensão da Transcontinental, a traição contra a viúva do fundador e anos de práticas corporativas duvidosas. Não publicaremos isso até segunda-feira, certo? Perguntou seu editor folheando as páginas impressas. Sim, tenho uma fonte que me garantiu que algo importante acontecerá na empresa na sexta. Quero incluir esses desdobramentos antes de publicar, respondeu Júlia. Tem certeza que suas fontes são confiáveis? Esta reportagem vai causar um terremoto no mercado. Não podemos dar um passo em falso. Cada fato foi verificado por, no mínimo, 3 fontes independentes. Tenho documentos, depoimentos, registros financeiros. É a prova de qualquer processo por difamação. No departamento financeiro da Transcontinental, Lucas Mendonça trabalhava febrilmente, compilando discretamente relatórios que seu pai jamais imaginaria que ele estava preparando. O conflito interno era visível em seu rosto jovem, a lealdade filial lutando contra seu senso ético recém-despertado. Tudo bem, Lucas? Perguntou um colega notando sua agitação. Sim, só estou finalizando uns relatórios urgentes, respondeu, fechando rapidamente as planilhas em seu computador. Quando o colega se afastou, Lucas reabriu os arquivos. Na tela, uma análise detalhada de todas as transações suspeitas dos últimos 5 anos. Desvios, superfaturamentos, contratos fantasmas. Um trabalho meticuloso que apenas alguém com acesso privilegiado aos sistemas financeiros poderia realizar. No estacionamento da empresa, Antônio Gomes, o velho motorista, conversava discretamente com um grupo de funcionários antigos. Eram homens e mulheres que haviam conhecido a Transcontinental nos tempos de Antônio Silva, que haviam testemunhado a transformação da empresa após a chegada de Ricardo ao poder absoluto. Então é verdade? A Assembleia Extraordinária vai mesmo acontecer? Perguntou um dos mecânicos mais antigos. Sim, e vocês todos devem estar lá, respondeu Antônio Gomes. Chegou a hora da verdade vir à tona. No final daquele dia, Helena terminou seu turno como sempre fazia. Limpou seu carrinho amarelo, guardou os produtos de limpeza, trocou o uniforme por roupas civis simples. Mas, ao invés de dirigir-se ao ponto de ônibus como de costume, caminhou até um café próximo, onde Marcelo Santos, seu advogado de longa data, a esperava. Está tudo pronto? Perguntou ela, sentando-se à mesa discreta nos fundos do estabelecimento. Tudo conforme planejamos, respondeu Marcelo, abrindo uma pasta. As procurações dos antigos acionistas que conseguimos localizar, os documentos originais da fundação da empresa, a cláusula de proteção que Ricardo nunca soube que existia, os comprovantes das transferências fraudulentas, tudo organizado cronologicamente. Helena examinou o material com olhos críticos e a perícia grafotécnica. O laudo chegou hoje. Confirma que sua assinatura nos documentos de transferência de ações foi forjada em pelo menos 3 pontos cruciais. Um sorriso discreto se formou nos lábios de Helena. 10 anos de espera, Marcelo. Parecia uma eternidade. A paciência sempre foi sua maior virtude, Helena. Poucas pessoas teriam a disciplina para executar um plano tão longo. Não foi só disciplina. Foi necessidade de justiça. Não apenas por mim, mas por todos que Ricardo prejudicou ao longo desses anos. Ao sair do café, Helena fez uma ligação. Paulo, tudo certo para amanhã? Sim, senhora. Ricardo está em pânico, tentando descobrir quem está por trás da convocação. Já acionou todos os advogados externos e está preparando uma estratégia para invalidar a Assembleia. Deixe-o tentar. Cada movimento desesperado agora só o afunda mais. Na manhã seguinte, uma quinta-feira cinzenta em São Paulo, Helena não foi trabalhar. Pela primeira vez em 10 anos, ligou para a supervisora da limpeza, alegando problemas de saúde. Em vez disso, dirigiu-se a um salão de beleza exclusivo em Moema. Quero uma transformação completa, disse a estilista.
corte, cor, tratamento e também maquiagem profissional. Enquanto as profissionais trabalhavam, Helena fechou os olhos, permitindo-se, após uma década, reconectar-se com a mulher que realmente era. Não mais a faxineira invisível, mas a empresária forte e determinada que ajudara a construir um império. Horas depois, ao olhar-se no espelho, viu Helena Silva emergir novamente. Os cabelos agora em tom acobreado elegante no lugar do grisalho disfarçado, o corte moderno emoldurando um rosto que, embora marcado pelo tempo, irradiava força e determinação. A maquiagem discreta realçava seus olhos castanhos penetrantes. Incrível como a aparência certa devolve nossa essência, comentou a estilista. Não é a aparência que define quem somos, respondeu Helena, mas às vezes ela ajuda os outros a enxergarem o que sempre esteve ali. Sua próxima parada foi uma boutique sofisticada na Oscar Freire, onde uma vendedora já a esperava. Helena havia ligado com antecedência, explicando exatamente o que precisava. Saiu da loja com um conjunto de tailleurs elegantes, incluindo um azul marinho impecável que reservou especialmente para o dia seguinte. De volta ao seu apartamento no Ipiranga, Helena organizou metodicamente os documentos que levaria à Assembleia. Cada papel em sua pasta preta tinha um propósito específico, uma peça do quebra-cabeça que ela montara pacientemente por 10 anos. O telefone tocou várias vezes naquela tarde. Paulo, Júlia, Lucas, Antônio, Gomes, Marcela. Cada um confirmando os detalhes finais, relatando o estado de nervosismo crescente na Transcontinental. Ricardo cancelou todas as reuniões de hoje, informou Marcela. Está trancado com os advogados desde o meio-dia. Nunca o vi tão alterado. Lucas disse que o pai o chamou para uma conversa particular, relatou Paulo. Parece que Ricardo está tentando entender se o filho sabe algo sobre o que está acontecendo. Helena assimilou cada informação com calma. O cerco se fechava exatamente como planejara. Ao anoitecer, permitiu-se um momento de introspecção. Sentada na pequena varanda de seu apartamento, contemplando as luzes da cidade, pensou em Antônio, em tudo que haviam sonhado juntos, em como a traição de Ricardo havia não apenas roubado seu patrimônio, mas tentado apagar o legado de seu marido. Amanhã, Antônio, murmurou para o céu estrelado. Amanhã seu nome será limpo, e nossa visão para a empresa renascerá. Naquela noite, Helena dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Não o sono leve e vigilante da faxineira, que precisava acordar antes do amanhecer, mas o descanso tranquilo de quem sabe que a justiça está a um passo de distância. Na manhã de sexta-feira, o dia amanheceu surpreendentemente ensolarado, como se a própria natureza quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Helena vestiu o tailleur azul marinho, calçou sapatos de salto discreto, porém elegante, e completou o visual com um colar de pérolas que havia pertencido à sua mãe, a única joia que não vendera na época em que precisou recomeçar. Olhou-se uma última vez no espelho. A transformação era impressionante. Ninguém que a visse agora a associaria à faxineira discreta que, por 10 anos, havia limpado os corredores da Transcontinental. Hora da limpeza final, disse para si mesma, pegando a pasta preta e dirigindo-se à porta. O motorista que Marcelo enviara já a esperava. Durante o trajeto até a sede da Transcontinental, Helena mentalizou cada passo do que estava prestes a fazer. Não era apenas uma retomada de poder, era uma refundação baseada nos valores originais que ela e Antônio haviam estabelecido. Ao chegar ao imponente edifício da empresa, não se dirigiu à entrada de serviço nos fundos, como fizera por uma década. Em vez disso, pela primeira vez em 10 anos, Helena Silva caminhou confiante em direção à entrada principal, onde executivos e visitantes importantes eram recebidos. O segurança da recepção, que nunca as havia visto naquela aparência, a abordou com a deferência reservada às pessoas importantes. Bom dia, senhora. Posso ajudá-la? Helena sorriu, sentindo o peso histórico do momento. Bom dia. Sou Helena Silva, viúva de Antônio Silva, fundador desta empresa. Estou aqui para a Assembleia Extraordinária de Acionistas. O segurança consultou sua lista, encontrando o nome. Claro, senhora Silva. Por favor, dirija-se ao trisais do andar. O auditório está preparado para a reunião. Enquanto entrava no elevador executivo, não o de serviço que usara por 10 anos,
Helena respirou fundo, sentindo a confluência de uma década de preparação neste momento crucial. A limpeza, pensou, sempre começa de cima para baixo. As portas do elevador se abriram no trezímio do andar, revelando o corredor que levava ao auditório principal. Helena podia ouvir o burburinho de vozes tensas vindo da sala. Executivos, acionistas e conselheiros, todos reunidos, todos se perguntando o que estava prestes a acontecer. Com passos firmes e decididos, Helena caminhou em direção às portas duplas do auditório. A alguns metros da entrada, uma figura familiar surgiu, Ricardo Mendonça, acompanhado de 2 advogados conversando em tom exaltado. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Helena viu a confusão no rosto de Ricardo, um vago reconhecimento, misturado à incerteza. Será que aquela mulher elegante e confiante lembrava a faxineira silenciosa, que por anos limpara sua sala? Ou seria a semelhança com a viúva que ele traíra uma década atrás? Antes que Ricardo pudesse processar completamente o que via, as portas do auditório se abriram. Era hora de entrar, hora da verdade, hora da justiça. Helena Silva, a zeladora que por 10 anos limpara meticulosamente não apenas os corredores, mas também recolhera as evidências da corrupção institucionalizada na empresa, estava prestes a se revelar em toda sua força. O auditório principal da Transcontinental tinha capacidade para 200 pessoas, mas naquele dia parecia pequeno demais para conter a tensão que pairava no ar. Os assentos estavam praticamente todos ocupados. Executivos nervosos, conselheiros confusos, representantes de acionistas minoritários curiosos sobre a convocação inesperada. Helena entrou com passos firmes, sentindo todos os olhares convergirem para ela. Era uma estranha para a maioria, mas algo em sua postura exalava autoridade, fazendo com que sussurros imediatos circulassem pela sala. Quem é ela? Nunca a vi antes. Deve ser representante de algum fundo de investimento. Ricardo, que entrou logo atrás dela, dirigiu-se rapidamente à mesa principal, onde já estavam sentados o presidente do conselho e o secretário designado para a reunião. Helena notou seu rosto tenso, as linhas de expressão mais pronunciadas que o normal, a gravata ligeiramente torta, sinais pequenos, mas reveladores de seu estado de perturbação. Enquanto caminhava pelo corredor central, Helena identificou seus aliados estrategicamente posicionados. Paulo no canto esquerdo com uma pasta idêntica à sua. Lucas sentado próximo à saída, o rosto pálido de quem não dormira direito. Júlia discreta na última fileira, bloco de anotações em mãos. Mais à frente, Antônio Gomes e um grupo de funcionários antigos ocupavam assentos reservados para convidados especiais. Uma gentileza de Paulo, que organizara a lista de presença. Helena escolheu um lugar na terceira fileira, perfeitamente visível para todos na mesa principal. Abriu sua pasta com deliberada calma, arranjando documentos que já estavam meticulosamente organizados. Era um gesto calculado para atrair a atenção de Ricardo, e funcionou. Ele a observou com crescente desconforto, a dúvida evidente em seu olhar. Às 10 horas em ponto, o presidente do conselho, um senhor de cabelos brancos que ocupava o cargo mais por status do que por efetiva liderança, bateu o martelo iniciando formalmente a assembleia. Bom dia a todos. Estamos reunidos em assembleia extraordinária, convocada pelo escritório Albuquerque em Associados, representando, ele consultou seus papéis, o espólio de Antônio Silva, sócio fundador desta companhia. A pauta inclui discussão sobre irregularidades administrativas e revisão da composição acionária. Antes de prosseguirmos, gostaria de confirmar se o representante do requerente está presente. Foi o momento que Helena esperou por 10 anos. Levantou-se com graciosidade e disse em voz clara, que ecoou pelo auditório silencioso. Estou presente, não como representante do espólio, mas como Helena Silva, viúva de Antônio Silva e acionista legítima desta empresa. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo arregalou os olhos, reconhecimento e choque misturados em sua expressão. Senhora Silva, respondeu o presidente visivelmente desconcertado. Conforme nossos registros, a senhora transferiu suas ações há 10 anos, mantendo apenas uma participação minoritária sem direito a voto.
É precisamente sobre isso que venho falar, replicou Helena, avançando em direção ao centro do auditório. Sobre transferências fraudulentas, documentos forjados e um golpe corporativo que deturpou não apenas a estrutura societária, mas os próprios valores fundamentais desta empresa. Ricardo levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Todas as transferências foram legalizadas, documentadas e registradas. A senhora assinou voluntariamente. Helena sorriu um sorriso frio que não atingiu seus olhos. Assinar sob coerção emocional após um acontecimento traumático dificilmente configura voluntariedade, Ricardo. Além disso, diversos documentos contêm assinaturas forjadas, conforme comprova esta perícia grafotécnica. Ela retirou da pasta um envelope lacrado e o entregou ao secretário da Assembleia. Este é o laudo oficial demonstrando que minha assinatura foi falsificada em pelo menos 3 documentos cruciais para a transferência do controle acionário. O burburinho aumentou. O presidente do conselho, claramente desconfortável, pigarreou. Senhora Silva, estas são acusações graves que precisam ser verificadas por nosso departamento jurídico antes de qualquer deliberação. Seu departamento jurídico já está ciente, respondeu Helena com calma. Dr. Paulo Ribeiro, poderia por favor confirmar a autenticidade dos documentos que apresento? Paulo levantou-se, o profissionalismo sobrepondo-se ao nervosismo. Posso confirmar que analisei pessoalmente os laudos periciais. Há evidências substanciais de irregularidades nas transferências de ações realizadas há 10 anos. Ricardo, o rosto agora vermelho de fúria, apontou para Paulo. Você está demitido. Isso é uma conspiração absurda. Acredito que não esteja em posição de demitir ninguém neste momento, Ricardo, interveio Helena, sua voz surpreendentemente tranquila diante da explosão. Não antes de esclarecermos completamente a situação acionária desta empresa. Dirigindo-se novamente ao presidente, ela continuou. Além da questão das assinaturas forjadas, há o fato de que o contrato social original, firmado entre mim, meu marido e Ricardo, contém uma cláusula específica que nunca foi revogada ou alterada. Helena retirou de sua pasta um documento antigo, levemente amarelado pelo tempo. Esta cláusula, artigo 17º, parágrafo 3º, estabelece que, em caso de ameaça comprovada à cultura e valores fundamentais da empresa, as ações podem ser unificadas em bloco de voto para proteger a integridade do negócio. O secretário recebeu o documento com mãos trêmulas, passando-o em seguida ao presidente, que o leu com crescente apreensão. Os advogados de Ricardo se aglomeraram para examinar o texto, sussurrando furiosamente entre si. Esta cláusula nunca foi apresentada em nenhuma revisão contratual posterior, protestou um deles, porque Ricardo deliberadamente ocultou o contrato original durante a reestruturação societária, rebateu Helena. Mas o documento está devidamente registrado na junta comercial, com firmas reconhecidas e jamais foi legalmente substituído. Ricardo, percebendo o perigo iminente, mudou de tática. Sua expressão se suavizou e ele tentou adotar um tom conciliatório. Helena, vejo que há questões a serem resolvidas. Proponho suspendermos esta assembleia e conversarmos em privado para chegar a um acordo que satisfaça a todos. Helena o encarou com firmeza. 10 anos atrás eu poderia ter aceitado uma conversa privada. Hoje tudo será resolvido aqui, na presença de todos os afetados por suas práticas. Voltando-se para a assembleia, Helena abriu sua pasta novamente e retirou uma série de documentos organizados em pastas coloridas. Senhores conselheiros e acionistas, além da questão acionária, há evidências substanciais de má gestão e práticas antiéticas sistemáticas. Foi o sinal para que Lucas, o filho de Ricardo, se levantasse. O jovem, pálido, mas determinado, avançou em direção à mesa principal, carregando seu próprio conjunto de documentos. Como analista do departamento financeiro, compilei evidências de irregularidades contábeis dos últimos 5 anos, anunciou ele, sua voz ligeiramente trêmula, mas firme, incluindo transferências para empresas offshore, sem contrapartida de serviços, contratos superfaturados com fornecedores fantasmas e relatórios manipulados para acionistas e autoridades fiscais. Ricardo ficou lívido. Lucas, você?
Meu próprio filho? O jovem encontrou o olhar do pai, uma mistura de tristeza e determinação em seus olhos. Aprendi com você que negócios vêm em primeiro lugar, pai. Mas também aprendi por conta própria que há limites éticos que não deveriam ser ultrapassados. Helena observou a cena com uma ponta de compaixão. Não havia prazer em ver um filho confrontar o próprio pai, mas era necessário para a limpeza que se propusera a fazer. O presidente do conselho, agora visivelmente perturbado, tentou retomar o controle da situação. Estas são acusações gravíssimas, que precisam ser investigadas com cautela. Sugiro a formação de um comitê independente para avaliar todos esses documentos antes de qualquer deliberação. Um comitê já seria um começo, respondeu Helena. Mas há questões que exigem ação imediata. A cláusula de proteção que mencionei permite, mediante evidência de risco aos valores fundamentais da empresa, que as ações originais de Antônio Silva, transferidas legalmente para mim após seu falecimento, conforme testamento registrado, sejam temporariamente unificadas em bloco de voto majoritário. Os advogados de Ricardo protestaram veementemente, mas o burburinho foi interrompido por uma voz inesperada. Antônio Gomes, o velho motorista, levantou-se de seu lugar. Senhores, trabalhei com Antônio Silva desde os primeiros dias desta empresa. Conheço cada documento que foi assinado na fundação, porque era eu quem levava o Sr. Silva para os cartórios e tabeliães. Posso confirmar a existência dessa cláusula e testemunhar que o Sr. Ricardo sempre foi mantido deliberadamente afastado desses detalhes por insistência da Sra. Helena, que nunca confiou plenamente nele. Mais vozes se juntaram, funcionários antigos que se levantaram para testemunhar a mudança de cultura após a saída forçada de Helena, confirmando o esvaziamento dos valores que haviam construído a empresa. Ricardo, encurralado, fez uma última tentativa desesperada. Isso é uma conspiração absurda. Esta mulher abandonou a empresa voluntariamente após a tragédia com Antônio. Agora reaparece, 10 anos depois, com histórias fantasiosas sobre documentos forjados. E vocês todos, apontou para os funcionários que haviam se manifestado, estão demitidos, todos vocês. Helena avançou até ficar frente a frente com Ricardo, separados apenas pela mesa principal. O auditório inteiro prendeu a respiração. Não abandonei a empresa, Ricardo. Nunca saí daqui. Durante 10 anos limpei suas sujeiras, literalmente. Sua voz ficou mais intensa, mas ainda controlada. Limpei seu escritório todas as manhãs. Esvaziei suas lixeiras. Ouvi suas conversas. Vi como trata as pessoas. Documentei cada transação suspeita. Enquanto você me olhava através de mim, como se eu fosse invisível, eu registrava tudo. O choque se espalhou pelo auditório como uma onda. Ricardo arregalou os olhos, a compreensão finalmente atingindo-o com força total. Você... A faxineira? Maria Helena? Helena Silva. O mesmo nome, apenas sem o sinal que removi cirurgicamente e sem o sobrenome que temporariamente abandonei. 10 anos limpando corredores, assistindo você destruir o legado do meu marido, tratando pessoas como descartáveis, corrompendo os valores que construímos. Nesse momento, uma nova comoção se formou na entrada do auditório. Júlia Campos, a jornalista, havia se levantado e estava acompanhada por um fotógrafo e outro repórter. Senhores, anunciou ela em voz alta, represento o jornal O Estado de São Paulo. Tenho trabalhado nos últimos meses em uma reportagem investigativa sobre as práticas da Transcontinental Logística. Nossa edição de segunda-feira trará a história completa, com todas as evidências que confirmam as acusações apresentadas hoje pela senhora Helena Silva. Ricardo, agora completamente descontrolado, tentou avançar em direção aos jornalistas, mas foi contido por seus próprios advogados. Vocês não podem publicar isso. Processarei o jornal até a última instância. Cada palavra será respaldada por documentos e testemunhos, senhor Mendonça, respondeu Júlia calmamente. Nosso departamento jurídico já revisou todo o material. O presidente do conselho, percebendo a gravidade da situação, consultou rapidamente os outros conselheiros presentes. Após alguns minutos de deliberação tensa, bateu o martelo chamando a atenção de todos.
Diante da gravidade das acusações apresentadas e da evidência documental substantiva, este conselho determina a suspensão temporária do Sr. Ricardo Mendonça de suas funções como CEO, até a conclusão das investigações por um comitê independente. Protestos e aplausos se misturaram no auditório. O presidente prosseguiu. Quanto à questão acionária, reconhecemos a validade do contrato social original e sua cláusula de proteção. Até que se conclua a análise das transferências questionadas, as deliberações estratégicas da empresa ficarão suspensas, com exceção da definição da administração interina. Helena deu um passo à frente. Proponho que, durante este período, um conselho transitório formado por 3 membros assuma a gestão. Um representante dos acionistas atuais, um representante dos funcionários, e eu como detentora dos direitos do contrato original. A proposta foi colocada em votação e aprovada por ampla maioria. Ricardo, agora uma figura abatida e isolada, viu seu império desmoronar diante de seus olhos. Quando a assembleia finalmente se encerrou, 3 horas depois de seu início, Helena permaneceu no auditório quase vazio, respirando fundo o ar de uma batalha vencida após uma década de preparação. Paulo se aproximou, sorrindo discretamente. Conseguimos, senhora Helena. Ou devo dizer, dona Helena, como a conheci por tanto tempo. Ela sorriu, o cansaço e o alívio visíveis em seu rosto. Para você, Paulo, sempre serei apenas Helena, uma mulher que aprendeu que a verdadeira limpeza começa de cima. Quando finalmente deixou o auditório, Helena cruzou com Ricardo no corredor. Ele estava sentado sozinho em um banco, a figura antes imponente agora curvada sob o peso da derrota. Por que esperar 10 anos? Perguntou ele sem levantar os olhos. Por que não me denunciar logo no início, quando percebeu as fraudes? Helena parou e o encarou, porque não se tratava apenas de denunciar. Tratava-se de entender profundamente o que você fez com esta empresa, de documentar cada decisão equivocada, cada valor traído, cada pessoa prejudicada. Eu poderia ter recuperado minhas ações antes, talvez, mas não teria conseguido limpar a empresa por completo. Ricardo finalmente levantou o olhar, uma mistura de raiva e admiração relutante em seus olhos. Você é uma mulher assustadora, Helena. Não, Ricardo. Sou apenas paciente e alguém que aprendeu que para realmente limpar uma casa é preciso conhecer cada canto onde a sujeira se acumula. Com estas palavras, Helena seguiu pelo corredor, deixando para trás não apenas Ricardo Mendonça, mas também 10 anos de silêncio forçado. À sua frente, a tarefa monumental de reconstruir a Transcontinental Logística sobre os valores que ela e Antônio haviam sonhado tanto tempo atrás. A limpeza mais difícil estava apenas começando. A reportagem de Júlia Campos na edição de segunda-feira de O Estado de São Paulo caiu como uma bomba no mercado empresarial brasileiro. A manchete ocupava toda a primeira página. A mulher que limpou a corrupção. A incrível história da viúva que se tornou faxineira para recuperar sua empresa. Abaixo, uma fotografia de Helena em seu tailleur azul marinho, saindo do prédio da Transcontinental após a assembleia, com um semblante sereno de quem finalmente completou uma longa jornada. Nas semanas seguintes à dramática assembleia, a Transcontinental entrou em um período de profunda transformação. O Comitê Independente de Investigação confirmou rapidamente a maioria das acusações contra Ricardo, que foi oficialmente destituído de seu cargo. A perícia grafotécnica validou as alegações de Helena sobre assinaturas forjadas e a cláusula de proteção no contrato original foi reconhecida como legalmente vinculante. Helena estabeleceu seu escritório não na suntuosa sala que havia pertencido a Ricardo, mas em um espaço amplo e iluminado no 20º andar, com paredes de vidro que simbolizavam a nova transparência que ela queria imprimir à gestão. Esse será um espaço de trabalho aberto, explicou ela a Paulo, agora oficialmente nomeado diretor jurídico. Quero que qualquer funcionário possa me ver e se sentir à vontade para entrar se precisar falar comigo. Em sua primeira semana como presidente interina, Helena surpreendeu a todos com uma série de medidas ousadas. Suspendeu temporariamente todas as relações com fornecedores, até que uma auditoria completa fosse realizada. Cancelou os contratos de consultoria fantasmas identificados por Lucas.
E o mais importante, abriu os livros contábeis para um conselho de representantes dos funcionários. A transparência, declarou em seu primeiro comunicado oficial, não é apenas uma palavra bonita para relatórios anuais. É uma prática diária, uma cultura que deve permear cada decisão. Uma de suas primeiras visitas foi ao setor operacional, onde os motoristas, carregadores e técnicos de manutenção trabalhavam. Muitos reconheceram imediatamente a antiga faxineira e ficaram boquiabertos ao vê-la agora como a presidente da empresa. Dona Helena, a senhora era a mulher da limpeza, exclamou um jovem carregador, sem conseguir conter a surpresa. Helena sorriu. E ainda sou, de certo modo, só que agora limpo outros tipos de sujeira. Antônio Gomes, o velho motorista, foi nomeado para liderar o Conselho de Representantes dos Trabalhadores, uma posição que ele aceitou com orgulho e responsabilidade. A senhora trouxe de volta a alma da empresa, disse ele a Helena, emocionado. A reconstrução não foi fácil. Ricardo havia deixado um legado de práticas arraigadas difíceis de erradicar. Executivos acostumados com privilégios excessivos resistiam às mudanças. Clientes habituados a esquemas de propinas ameaçavam encerrar contratos. Alguns acionistas minoritários, preocupados com a queda temporária nas ações após o escândalo, pressionavam por resultados imediatos. A senhora precisa entender que o mercado espera lucros, não lições de moral, argumentou um representante de um fundo de investimentos durante uma tensa reunião. Helena o encarou com firmeza. O que o mercado realmente valoriza no longo prazo é a consistência e a integridade. Resultados construídos sobre corrupção são castelos de areia. Impressionam momentaneamente, mas desmoronam ao primeiro vento. O desafio mais doloroso veio de Lucas, o filho de Ricardo. Apesar de ter sido crucial para expor as fraudes do pai, o jovem carregava agora o peso emocional de sua escolha. Não sei se fiz a coisa certa, confessou ele a Helena durante uma conversa privada. Meu pai não me atende. Não responde minhas mensagens. É como se eu tivesse deixado de existir para ele. Helena sentiu uma onda de compaixão pelo rapaz. Lucas, existem momentos na vida em que precisamos escolher entre a lealdade a uma pessoa e a lealdade a valores maiores. Você escolheu a integridade, mesmo sabendo o quão doloroso seria. Isso demonstra um caráter que seu pai infelizmente não teve. E se ele nunca me perdoar? Então a perda será dele, não sua. Um dia, talvez, ele compreenda que você não o traiu. Você apenas se recusou a ser cúmplice de seus erros. Apesar das dificuldades, gradualmente a nova Transcontinental começou a tomar forma. Helena reabriu o refeitório que Ricardo havia fechado para cortar custos, agora com alimentação de qualidade subsidiada. Reinstituiu o plano de saúde familiar para todos os níveis hierárquicos. Criou um programa de participação nos resultados que beneficiava igualmente desde o mais humilde ajudante até os diretores. 6 meses após assumir o controle, Helena convocou uma reunião geral no estacionamento da empresa, o único local grande o suficiente para acomodar todos os funcionários. De pé em uma pequena plataforma improvisada, ela dirigiu-se aos quase 2.000 colaboradores reunidos. Quando meu marido e Ricardo fundaram esta empresa, há mais de 20 anos Antônio tinha um lema: ninguém cresce sozinho. Ele acreditava que uma empresa verdadeiramente bem-sucedida eleva todos que fazem parte dela, não apenas alguns privilegiados no topo. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão, especialmente entre os funcionários mais antigos que haviam conhecido Antônio. Hoje, continuou Helena, quero anunciar oficialmente a nova missão da Transcontinental: conectar caminhos, transportar sonhos, construir futuros compartilhados. Não somos apenas uma empresa de logística. Somos uma comunidade de pessoas que acredita que o verdadeiro sucesso só existe quando é coletivo. As palmas ecoaram pelo amplo espaço. Helena levantou as mãos pedindo silêncio para continuar. Como parte desta nova visão, estou implementando hoje o programa Rotas do Futuro. Cada funcionário receberá uma pequena participação acionária na empresa, proporcional ao seu tempo de casa. Além disso, 5% dos lucros anuais serão destinados a um fundo de desenvolvimento para os filhos dos colaboradores, financiando desde a creche até a universidade.
A multidão irrompeu em aplausos entusiasmados. Lágrimas podiam ser vistas nos rostos de muitos, especialmente aqueles que haviam sofrido com os cortes de benefícios durante a era Ricardo. Por fim, concluiu Helena, a partir de hoje nossa nova identidade visual refletirá nossa transformação. Os caminhões da Transcontinental serão repintados gradualmente na cor amarela. Sim, a mesma do uniforme de limpeza que usei por 10 anos. Porque é preciso lembrar sempre. A verdadeira limpeza começa de cima, mas se estende a todos os níveis. A transformação da empresa não passou despercebida pelo mercado. Inicialmente céticos, clientes e parceiros comerciais começaram a notar a diferença na qualidade do serviço e no comprometimento dos funcionários. A rotatividade de pessoal, antes altíssima, caiu drasticamente. A pontualidade nas entregas, agora não mais comprometida por esquemas de corte de custos, tornou-se referência no setor. 8 meses após a assembleia que mudou tudo, um incidente inesperado testou a nova cultura da Transcontinental. Um grupo de acionistas minoritários, liderados por um antigo aliado de Ricardo, tentou articular um voto de desconfiança contra Helena, utilizando procurações de investidores estrangeiros com informações distorcidas sobre a situação da empresa. A manobra foi detectada por Paulo, que alertou Helena imediatamente. Estão tentando usar o mesmo truque que Ricardo usou contra a senhora há 10 anos, reunir procurações para uma votação surpresa quando acharem que estamos vulneráveis. Helena ouviu a notícia com serenidade. A diferença, Paulo, é que desta vez estamos preparados. A cláusula de proteção que Ricardo nunca conheceu é exatamente para momentos como este. Na reunião do conselho convocada pelos dissidentes, Helena apresentou formalmente a aplicação da cláusula de proteção. Diante de ameaça comprovada aos valores fundamentais da empresa, suas ações se converteriam temporariamente em um bloco de voto unitário, impedindo qualquer decisão apressada. Senhores, explicou ela calmamente aos conselheiros, esta cláusula não existe para concentrar poder indefinidamente. Existe para garantir que tenhamos tempo de completar o processo de reconstrução ética e cultural que iniciamos. Assim que as auditorias forem concluídas e os novos mecanismos de governança estiverem plenamente implementados, voltaremos à estrutura normal de votação. A tentativa de golpe fracassou, mas deixou cicatrizes. Alguns dos conspiradores pediram demissão. Outros aceitaram permanecer sob novos termos de conduta. A imprensa, que já havia transformado Helena em uma espécie de heroína corporativa, amplificou ainda mais sua história de resiliência. Um ano completo após retomar o controle da Transcontinental, Helena sentiu que era hora de institucionalizar as mudanças de forma mais permanente. Convocou uma Assembleia Geral para propor uma nova estrutura de governança, um conselho administrativo com representação dos funcionários, um comitê de ética, com membros independentes, e mecanismos de transparência que tornassem impossível a repetição dos abusos do passado. Na véspera desta importante reunião, um visitante inesperado apareceu em seu escritório. Lucas Mendonça, que agora liderava o departamento de auditoria interna, entrou hesitante. Helena, tem alguém que quer falar com a senhora. Não sei se deve recebê-lo, mas... Quem é, Lucas? O jovem engoliu em seco antes de responder. Meu pai. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não via Ricardo desde o dia da confrontação no auditório, há 1 ano. Soube por terceiros que ele enfrentava processos na justiça e havia vendido grande parte de seu patrimônio pessoal para cobrir acordos extrajudiciais. Traga-o aqui, disse finalmente, ajeitando-se na cadeira. Ricardo Mendonça entrou no escritório como a sombra do homem que fora. Os cabelos mais grisalhos, o rosto marcado, o olhar sem a arrogância de antes. Vestia um terno simples, sem a ostentação costumeira. Helena cumprimentou ele secamente. Ricardo, o que o traz aqui? Ele observou o escritório com paredes de vidro, tão diferente da sala opulenta que ocupara por anos. Vim ver com meus próprios olhos o que você fez com a empresa. As pessoas falam, dizem que você transformou tudo. Não fui só eu. Foram todos que acreditaram que podíamos fazer as coisas de outro modo. Ricardo assentiu lentamente. Lucas me contou sobre o programa para os filhos dos funcionários.
sobre as novas políticas, sobre como as pessoas agora falam da Transcontinental. Seu filho é um jovem brilhante. Tem um senso ético que não sei de onde herdou, respondeu Helena, sem conseguir evitar a alfinetada. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Finalmente, Ricardo falou. Estou tentando fazer um acordo com a justiça. Parte dele envolve reconhecer publicamente meus erros e fazer restituições. Queria que você soubesse. Por quê? Por que me dizer isso pessoalmente? Ricardo hesitou, como se buscasse as palavras certas. Porque depois de tudo você venceu. Não apenas retomou o que era seu, mas provou que sua visão para a empresa era melhor que a minha. E queria que soubesse que estou tentando aprender com isso. Helena estudou o homem à sua frente, o mesmo que a traíra, que tentara apagar sua existência da história da empresa, que, por anos, a tratara como invisível enquanto ela limpava seu escritório. Sentia raiva, sim, mas também uma estranha forma de compaixão. Sabe qual foi seu maior erro, Ricardo? Não foi a fraude ou o desvio de dinheiro. Foi acreditar que pessoas são descartáveis, que algumas valem mais que outras, dependendo do cargo que ocupam ou do diploma que têm. A verdadeira força de uma empresa está na dignidade que ela proporciona a todos, que fazem parte dela. Ricardo baixou os olhos, aceitando silenciosamente a lição. Quando voltou a falar, sua voz estava embargada. Lucas disse que você o acolheu, mesmo sabendo quem ele era, que confiou nele quando podia tê-lo punido pelos meus erros. Seu filho não é você, Ricardo. Ele fez suas próprias escolhas, e foram escolhas corajosas. O ex-CEO assentiu, um lampejo de orgulho paterno em seus olhos. Posso perguntar mais uma coisa? Como conseguiu? Como aguentou 10 anos limpando o chão da empresa que ajudou a criar, sendo tratada como ninguém? Helena sorriu suavemente. A invisibilidade tem seu poder, Ricardo. Quando ninguém te nota, você vê tudo, ouve tudo, aprende tudo. E, principalmente, você desenvolve uma paciência que pessoas como você, acostumadas ao poder imediato, jamais conseguiriam entender. Ricardo levantou-se para sair, parecendo mais velho do que realmente era. Obrigado por receber-me e por não destruir meu filho no processo de destruir a mim. Quando ele alcançou a porta, Helena chamou. Ricardo, ele se virou. O perdão é possível, não para apagar o que foi feito, mas para que todos possamos seguir adiante, inclusive você. Após a saída de Ricardo, Helena permaneceu um longo tempo contemplando a vista da cidade através da janela de seu escritório. Pensou no caminho extraordinário que a trouxera até ali, da copiloto de sonhos de Antônio, à faxineira invisível, e finalmente a líder que estava reconstruindo não apenas uma empresa, mas uma visão de como os negócios poderiam ser conduzidos com integridade. No dia seguinte, a Assembleia aprovou por unanimidade a nova estrutura de governança proposta por Helena. Como gesto simbólico, ela pediu que a sala de reuniões principal fosse renomeada Sala Antônio Silva e que no saguão de entrada fosse instalado um mural com a frase que se tornara o lema da nova Transcontinental. Aqui, todos somos a mesma luz. Abaixo do mural, Helena acrescentou de próprio punho: respeito não se pede, se dá. E em letras menores, uma frase que apenas os mais atentos notariam: a verdadeira limpeza começa por cima. A história da zeladora que demitiu o CEO depois de 10 anos já corria o país, inspirando outras empresas a reverem suas práticas e valores. Júlia Campos, a jornalista que ajudara a expor o caso, estava agora preparando um livro-reportagem sobre a transformação da Transcontinental. Qual é a lição mais importante dessa história toda, na sua opinião? Perguntou ela a Helena durante uma entrevista para o livro. Helena refletiu por um momento antes de responder. Que o poder verdadeiro não está em cargos ou títulos, está na paciência da verdade. Porque, no fim das contas, quem conhece cada azulejo sabe exatamente onde a sujeira se esconde e como limpá-la começando de cima.